Olá, concurseiro de todo o Brasil. Meu nome é Léo Matos, sou professor de informática aqui do Estúdio Aulas e tenho a missão de te passar a parte de informática aqui no curso preparatório para a Polícia Federal. Nós vamos falar sobre os tópicos do nosso edital no que diz a informática para concurso e depois que fizermos toda a teoria também vamos abordar exercícios, tá bom? Então o primeiro tópico que nós vamos falar do nosso edital é o Microsoft Windows, tá bom? Sistema operacional da Microsoft. Porém, antes de começar a falar do Windows, vamos analisar aqui quais são os tópicos que nós vamos abordar no nosso curso. Então nós vamos falar dos sistemas operacionais Linux e Windows, nós vamos falar de edição de texto, planilha eletrônica e apresentações, tanto do ambiente Microsoft Office quanto do ambiente BR Office, também conhecido como LibreOffice. Ou seja, editor de texto Word, planilha eletrônica Excel e apresentação PowerPoint. Do BR Office, o Writer editor de texto, Calc planilha eletrônica e Impress apresentações. Nós temos que falar sobre tudo isso. Redes de computadores. Quando fala de rede de computador, gente, ele está falando associado mais à internet. Ó. Rede de computadores 3.1, conceitos básicos, ferramentas e aplicativos e procedimentos de internet e intranet. Porém, já vi muito o CESP trazer noções de redes mesmo, além dos conceitos relacionados à internet. Então nós vamos aprender as noções de rede, o que é um hub, o que é um switch, o que é um cabo de par trançado, um cabo de fibra óptica, as topologias, e depois nós vamos falar dos conceitos relacionados à internet, exatamente para se preparar bem, porque se a banca trouxer uma questão ou outra, a gente vai saber responder. Além desses tópicos, nós temos os navegadores, né? Microsoft Internet Explorer, Firefox e Google Chrome, os programas de correio eletrônico, Outlook Express e Mozilla Thunderbird. O Outlook Express, eu não sei porque o CESP ainda está cobrando isso. O Outlook Express, ele é um programa que já está descontinuado desde a versão do Windows Vista. Hoje nós temos o Microsoft Outlook no pacote Microsoft Office e o Windows Mail, que é uma opção para você baixar e instalar no seu sistema operacional. Mas o Outlook Express, não sei porque ainda o CESP quer cobrar sobre isso, tá bom? Mas nós vamos estudar isso aí no decorrer do nosso curso. Vamos lá. Sítios de busca e pesquisa na internet, ou seja, você tem que saber os principais critérios de busca. Os grupos de discussão, mas é o conceito, nós vamos aprender. Redes sociais e também a computação em nuvem chamado também de Cloud Computing. Ou seja, na computação em nuvem nós vamos aprender os conceitos, as ferramentas mais usadas hoje e as vantagens, desvantagens, enfim. Vamos ver o restante do edital. O edital veio bem extenso, né? Conceitos de organização e gerenciamento de informações, arquivos e pastas e programas. Aqui é falar um pouco sobre o Windows Explorer, sobre o gerenciamento de pasta, criação de pastas, seleção de pastas, arquivos, enfim. Segurança da informação, que vai trazer o procedimento de segurança, toda aquela parte dos princípios da segurança da informação, noções de malwares, vírus, worms, pragas virtuais, aplicativos para segurança, como antivírus, firewall, anti-spyware e outros que a gente vai aprender também, assinatura digital, certificado digital, enfim. Procedimentos de backup, como são as formas e os conceitos de backup, e o armazenamento de dados em nuvem, também conhecido como Cloud Storage, tá bom? Toda essa parte aí que eu mostrei para vocês vai ser abordado no nosso curso, tá bom? Mas o primeiro tópico que nós vamos falar é sobre o Microsoft Windows 8, tá bom? Vamos anotar meu e-mail, gente, ó, leomatosinfo@gmail.com. Qualquer dúvida, sugestão, crítica, estou aberto a responder para vocês nesse e-mail. Nós vamos falar hoje do Microsoft Windows 8. O Microsoft Windows, ele passou por várias versões e quando se trata do CESP, ele não deixa claro no edital qual é a versão que ele vai cobrar. Ele não fala se vai cobrar Windows 7, Windows XP, Windows Vista. Ele simplesmente coloca lá o Windows. Então, de acordo com as últimas provas, ele faz uma mesclagem dos conceitos do Windows 7 e do Windows 8. E é isso que nós vamos abordar na nossa aula, tá bom? Vamos lá.
A primeira coisa é conceituar o Windows. O Windows, gente, ele é um programa, claro, ele é um software. E classificado de acordo com seu tipo, ele é considerado um sistema operacional. O que um sistema operacional faz no nosso computador? Ele gerencia os recursos, gerencia a memória, gerencia os processos, gerencia os periféricos de entrada e saída. Sem sistema operacional, nós não podemos usar o computador, ou seja, ele é a base, ele é a plataforma para a instalação dos demais programas que eu vou utilizar no dia a dia, que são chamados de aplicativos. Ou seja, eu instalo o sistema, ele vira uma base, uma plataforma para a instalação de outros programas e até mesmo periféricos. Sem sistema eu não posso ter internet, sem sistema eu não posso ter teclado, mouse, impressora. Ele que gerencia todos esses recursos do computador. Além da característica de que o Windows é um sistema operacional, ele foi desenvolvido pela Microsoft Corporation e é distribuído no mercado com uma licença de uso chamada de EULA. É uma licença que eu tenho que pagar para usar e ainda tenho que seguir as cláusulas do contrato entre a Microsoft e eu. Ou seja, quando se perguntar na prova qual é o tipo de licença usada no Windows, você tem que marcar a licença EULA. A licença EULA é o contrato de licença entre vocês e a Microsoft quando você instala o Windows, tá bom? Esse contrato de licença eu tenho que pagar para usar. Por isso que nós podemos dizer que é do tipo Payware. Payware é aquele que eu pago para usar, tá bom? Eu tenho que pagar para usar, mas tenho que cumprir todas as cláusulas do contrato de licença. Se disser lá que não pode fazer cópia, não posso fazer cópia. Se disser lá que eu não posso instalar em mais de uma máquina, eu não posso instalar mais de uma máquina. Naturalmente, no contrato diz que você não pode fazer cópia. E a instalação em uma ou mais máquinas depende da licença que você vai comprar, tá bom? Então falamos sobre o conceito de Windows. Vamos continuar aqui. As características do Windows. O Windows ele é um sistema operacional multitarefas, multiusuário, com contrato de licença EULA e o sistema de arquivo FAT/NTFS. Vamos falar de cada um deles. Quando a gente fala multitarefas, eu estou falando de um sistema que consegue gerenciar a memória e o processador de modo que várias tarefas possam ser executadas ao mesmo tempo. Eu posso imprimir, escutar música, abrir um programa, acessar a internet, tudo ao mesmo tempo. Mesmo que no meu computador tenha apenas um processador, o sistema consegue gerenciar de modo que várias tarefas sejam executadas ao mesmo tempo. O CESP costuma colocar nas provas dele que o sistema operacional que é multitarefas é aquele que usa vários processadores ao mesmo tempo. Errado. Usar vários processadores ao mesmo tempo não é ser multitarefas. Multitarefas é um processador executando várias tarefas ao mesmo tempo. Multiusuário é o fato de o Windows gerenciar servidores de modo que ele possa responder a vários usuários ao mesmo tempo, sabendo diferenciar um usuário do outro graças ao login e senha. Então o fato de ter contas de usuário e de que vários usuários podem estar trabalhando no sistema ao mesmo tempo caracteriza a ideia de ser multiusuários. Licença EULA, já expliquei para vocês, e o sistema de arquivo FAT/NTFS. Deixa eu explicar para vocês. Quando a gente fala sistema de arquivos, o sistema de arquivo é um conjunto de regras que define quais são as características que o arquivo deve ter para poder ser armazenado em disco. Então, sempre que falar de sistema de arquivo, você tem que lembrar de um conjunto de regras, porque as regras é que definem se o arquivo vai poder ser alocado, gravado ou não. O sistema de arquivo usado no Windows por muito tempo foi o FAT. O FAT nós podemos dizer que é o sistema de arquivos antigo usado no Windows. Foi usado no Windows 95, Windows 98, enfim. O mais moderno é o NTFS. O NTFS é o que é padrão hoje no sistema operacional Windows 7 e no sistema operacional Windows 8. Então o FAT é antigo e o NTFS é moderno. O FAT, mesmo sendo antigo, gente, ele ainda é usado. Então não posso ter uma questão falando que o FAT é um sistema de arquivo que não está mais sendo usado,
que ele está em desuso. O sistema de arquivo FAT ainda é usado, só que para discos de menor capacidade. Depois de um tempo, o FAT ficou obsoleto porque ele gerenciava discos de apenas uma determinada capacidade. Aí teve que surgir o NTFS, que é mais moderno e apresenta mais vantagens, como é o fato de gerenciar discos de maior capacidade. Na prática, onde eu consigo visualizar isso? Eu vou mostrar aqui para vocês, na prática, ó. De vez em quando eu vou sair aqui da minha tela e mostrar para vocês na prática como é que funciona, porque, como eu disse para vocês, o Windows, ele pode cair tanto na teoria quanto na prática. Então vamos lá. Eu vou abrir aqui o meu computador e vou mostrar para vocês aqui em qual lugar na prática eu consigo observar essa ideia de sistema de arquivo. Vamos lá. Eu vou abrir aqui, ó, o meu computador. Abrir aqui o meu computador. Aí aqui eu tenho as unidades de disco, ó, C2 pontos, D2 pontos, E2 pontos, unidade de DVD e assim por diante. Então o que eu vou fazer? Vou mostrar aqui para vocês como é que funciona. Eu vou pegar, vou clicar aqui com o botão direito em cima do C2 pontos, ó, botão direito. Cliquei com o botão direito do mouse. Aí aparece aqui a opção propriedades. Quando eu clicar em propriedades, aparece o sistema de arquivos que eu estou usando no meu disco rígido. Ó. Tipo de disco local, são as propriedades desse disco, né, as características desse disco, e o sistema de arquivo que está sendo utilizado aqui é o NTFS. Como eu disse, o NTFS gerencia discos de maior capacidade. No caso do meu cartão de memória, eu vou pedir para observar aqui, ó, propriedade, e olha quem está sendo usado no meu cartão de memória, o FAT32. Gerencia discos de menor capacidade. Então falar que o FAT está em desuso na hora da prova é incorreto. Tá bom? Na hora da prova o FAT não está em desuso, ele ainda é usado em discos de menor capacidade. Então falamos aqui das principais características do Windows. Vamos falar agora das contas de usuário. Quando a gente fala de conta de usuário, vocês têm que lembrar que toda vez que você for entrar no sistema operacional Windows, que você for dar início ao uso do computador, você tem que se identificar para o sistema. E para se identificar para o sistema, você tem que colocar um login e uma senha. É essa identificação que forma o que a gente chama de conta de usuário. A conta de usuário define quem é você para o Windows. O Windows sabe quais são as suas preferências e quais são as suas limitações no sistema. Quando você colocar o login e senha, o Windows vai saber se você é um usuário padrão, se você é administrador ou se você é usuário convidado. Ou seja, existem 3 tipos de contas de usuário no Windows. Quando a gente fala de usuário padrão, ele é um usuário limitado. Ele não pode instalar programa, não pode remover programa, ele não pode acessar a pasta do outro usuário, ele não pode fazer configurações, ele não pode fazer tudo isso que eu falei, a não ser que ele tenha a autorização de uma outra conta que pode fazer tudo, que é a conta de administrador. Então a conta de usuário padrão é uma conta limitada, é a que você vai usar lá na Polícia Federal, é a que você vai fazer uso na hora que for utilizar algum computador. Ah, professor, mas eu vou ser policial federal, tenho que ser administrador. Não. Todo mundo, todos os funcionários, todos aqueles que vão usar computadores na Polícia Federal vão ser usuários do tipo usuário padrão. Uma conta criada para cada usuário para identificar ele no sistema, sabendo as preferências deles e as limitações, que são muitas no caso de usuário padrão. A conta de usuário administrador, ela só vai ser utilizada por aqueles que são da área de tecnologia, da área de TI. Ou seja, para fazer a administração do computador, a administração do sistema. Esse administrador, que vai trabalhar com essa conta de administrador, ele vai poder instalar programa, vai poder remover programa, vai poder entrar na conta de outro usuário para fazer a auditoria, ou seja, ele é um usuário sem limitação, ele tem todos os privilégios. Esse tipo de conta só vai ser usada pelo pessoal da área de tecnologia. E mesmo assim, de acordo com a segurança da informação, esse usuário que utiliza essa conta só vai usar para fins
do trabalho, fins administrativos, só quando precisar desse tipo de conta, porque ele também vai ter uma conta de usuário padrão e só vai para a conta de administrador caso tenha essa necessidade, tá bom? Então até mesmo o cara que é o bambambam da área de informática lá, ele vai ter uma conta de usuário padrão para trabalhar, tá bom? E a conta de administrador só vai ser usada para fins do trabalho. Além dessas duas contas, nós temos uma conta que é chamada de conta de convidado. A conta de convidado também vai deixar o usuário que utiliza ela de forma limitada. Ou seja, o usuário vai estar limitado a fazer instalação de programa, remoção de programa, manutenção, configuração, enfim. Ele vai ser apenas um usuário que vai trabalhar ali naquele computador. Aí você vai falar, uai, professor, mas isso não é o conceito de usuário padrão? Como é que eu vou saber na prova que é usuário padrão ou convidado? Veja, a prova tem que ser mais clara. Quando ela fala de usuário limitado, pode ser usuário padrão ou pode ser conta de convidado. Ele tem que falar um pouco mais para você saber de qual está falando. A conta de convidado, ela é para uso temporário. Ela é só para aquela pessoa que vai usar o computador ali e não vai usar de forma permanente. Ou seja, eu chego numa loja de informática e preciso usar o computador ali só para testar, só para ver as configurações. Eu não vou pedir para o gerente criar uma conta de usuário para mim só para testar. Eu vou usar a conta de convidado, porque o meu uso ali é temporário, é só para usar o computador naquele momento. Caso o usuário seja permanente, que é o caso de vocês na Polícia Federal, aí sim, aí é uma conta de usuário padrão, vai ter que criar uma conta para ele. Essa é a principal diferença entre conta de usuário padrão e conta de convidado. Uma outra coisa importante falar aqui é que dentro da organização pode-se ter várias contas de usuário padrão. Para cada funcionário, uma conta de usuário padrão. Conta de convidado é só uma e você tem que habilitar no painel de controle do Windows. E no caso da conta de administrador, eu posso também ter várias contas. Se falar na prova que só pode ter uma conta, tá errado. Eu posso ter várias contas de administrador, tá bom? No Linux, que é outro sistema operacional, lá só pode ter uma conta de administrador, que nem é chamado de administrador, lá é chamado de superusuário ou usuário root. Aqui eu posso ter mais de uma conta de administrador. Tudo bem? Fechamos essa ideia de conta de usuário. Fazer logoff e trocar de usuário. Quando a gente fala fazer logoff e trocar de usuário, tem a ver com conta de usuário? Tem. Vamos lá. Quando a gente usa a opção trocar usuário e fazer logoff, as opções faz a mesma coisa. As duas opções permitem sair do login, sair daquele ambiente que eu estou trabalhando, sair do ambiente de trabalho para entrar em uma outra conta. Então, por exemplo, eu sou usuário padrão, mas eu quero ir para a conta de administrador fazer algum trabalho. Lembra que eu falei? Até o cara da área de TI tem que ter uma conta de usuário padrão. Aí ele quer sair e ir para a conta de administrador. Ele pode usar trocar de usuário ou fazer logoff. A diferença do trocar de usuário para fazer logoff é que o trocar de usuário, ele não fecha os programas, ele não encerra a sessão de trabalho para sair da conta. Aqueles programas que você está trabalhando continuam em execução no computador, continuam em execução. Você vai para outra conta, faz o que você quer fazer naquela conta e quando você voltar, para sua surpresa, vai estar aquele ambiente do mesmo jeito que você deixou. As janelas abertas, os arquivos abertos do jeito que você deixou. Ou seja, trocar de usuário, sai da conta sem encerrar a sessão de trabalho, sem fechar os programas abertos. Já a conta de fazer, a opção fazer logoff, ela sai encerrando toda a sessão de trabalho, ela sai fechando todos os programas. Se você voltar para a conta, não estão mais os programas na tela do jeito que você deixou. Essas opções, trocar usuário e fazer logoff, mudaram. No Windows 8, elas não aparecem mais de forma explícita na tela. Se você observar, quando você for lá no desligar do Windows 8, vocês vão encontrar aqui, ó, bloquear e sair. Essa opção bloquear, ela é equivalente ao trocar de usuário. Se você mandar bloquear a tela do computador, na própria opção bloquear tela do computador, ele já te dá a opção para escolher uma outra conta para você trabalhar. Então antes que você tinha a opção trocar usuário, fazer logoff e bloquear,
Essa opção bloquear e trocar de usuário, ela foi mesclada em apenas bloquear, porque você vai para o bloquear e lá mesmo já te dá a opção de mudar de conta, tudo bem? Sem encerrar a sessão de trabalho. E a opção sair é o mesmo que fazer logoff. Ele vai sair encerrando a sessão de trabalho, saindo, fechando os programas, tudo bem? Então, nós temos essas duas novidades mudando de nome, porém, caso caia, eu creio que vai cair com esses nomes antigos, trocar o usuário e fazer logoff. Então, nós falamos sobre conta de usuário dentro do Microsoft Windows. Vamos falar um pouquinho agora dos modos de economia de energia. Os modos de economia de energia do Windows te dá a possibilidade de, quando sair do computador, não consumir tanta energia, deixando o computador totalmente ligado. Você pode usar a opção suspender ou a opção hibernar. A diferença do suspender para o hibernar é o seguinte: quando a gente coloca o computador para suspender, o computador não desliga. Ele desliga o monitor e as placas controladoras, placa de vídeo, placa de som, placa de rede, para economizar energia. E aí os programas continuam em execução lá no processador e na memória. Você vai almoçar, quando você volta, você aperta uma tecla, ele religa o monitor e as placas e você continua trabalhando. Essa é a opção que a gente chama de suspender. Uma vez um aluno até falou no presencial assim: professor, mas nunca funciona comigo. Nunca funciona. Vamos lá, como é que você faz? Eu perguntando para ele, eu boto no suspender, aí vou almoçar. Mas antes de almoçar, quando eu vejo que a tela fica preta, eu vou lá, desligo o estabilizador e aí sim eu vou almoçar. Aí eu falei, tá errado. Se tu desligar o estabilizador, desliga tudo. Então não pode desligar o computador. Suspender não desliga o computador. Ele entra no modo de economia de energia desligando monitor e placas. Só o seu erro foi esse. Aí ele, rapaz, então não pode desligar. Eu falei, não. Se você quiser desligar o computador, você usa o hibernar. O hibernar desliga o computador. Só que antes de desligar o computador, o hibernar faz o quê? Ele cria uma imagem de todo o estado atual de trabalho seu. Ele cria uma imagem dos programas abertos, dos documentos que estão ali e salva no disco rígido, joga como se fosse um arquivo no disco rígido e desliga o computador, sai fechando tudo e desliga. Amanhã, quando você liga o computador passa pelo processo de inicialização, chamado também de processo de boot, e recupera, né, o arquivo que salvou no disco rígido. E para sua surpresa, quando você ligar o computador, vai estar tudo na tela do jeito que você deixou antes de mandar hibernar. Então a diferença maior é qual? Suspender. Não desliga o computador, desliga apenas monitor e placas para economizar energia. Os programas continuam em execução. O hibernar desliga o computador, mas para desligar ele cria uma imagem, salva no disco rígido o arquivo, depois vai lá, quando liga de novo, recupera o arquivo. Então vamos lá. Qual dos dois economiza mais energia? Exato, o hibernar economiza mais energia porque ele desliga o computador. O suspender tem uma outra vantagem, ele volta mais rápido ao trabalho. Quando você aperta uma tecla, ele volta mais rápido porque ele não desliga o computador. Tudo bem? Então vale você escolher a melhor opção para aquele momento que você quer economizar energia. Deixando claro que esses modos de economia de energia, eles podem ser configurados no painel de controle, que você pode economizar em modos de economia de energia. Opções de energia do painel de controle você pode configurar para que a cada 30 minutos ocioso entre no suspender, no hibernar, enfim. E também lá no iniciar, desligar, você pode encontrar também as opções suspender e hibernar, caso estejam ativas no painel de controle. Então agora a gente já sabe o que é suspender e o que é hibernar em modo de economia de energia, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse primeiro bloco do nosso curso. No próximo vídeo, nós vamos dar continuidade ao Windows, matéria aí do nosso edital. Abraço para vocês, assiste o próximo vídeo.